Olá, seja muito bem-vindo ao canal Oração Fortalecedora, um espaço criado com carinho para te acolher através da oração e da reflexão. Aqui, todos são bem-vindos, independente da religião. Nosso objetivo é fortalecer sua fé, sua mente e sua alma. Hoje vamos mergulhar em uma reflexão essencial: confiança e fé em Deus. A entrega que transforma. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, mas a verdadeira paz começa quando entregamos a vida nas mãos de Deus. Quando confiamos que Ele cuida de cada detalhe, para nos guiar nessa caminhada de fé e entrega, trouxemos hoje a voz e a sabedoria de 4 líderes que tocam profundamente o coração de milhões: Frei Gilson, Padre Fábio de Mello, Evangelista Dave Leonardo, Pastor André Fernandes. Cada um, à sua maneira, nos ajuda a enxergar a fé, não como fuga, mas como força que nos levanta, que nos guia, que nos cura. Veja que a palavra de hoje começou assim. A imitação de Cristo diz: Filho, sempre confie em mim as suas preocupações. É um exercício que a gente precisa fazer. Temos preocupações? Temos. Aliás, as preocupações, elas são lícitas, né? A gente se preocupa. A mãe se preocupa com seus filhos, a esposa se preocupa com seu marido, há determinadas preocupações, o marido tem determinadas preocupações com a esposa. Às vezes temos determinadas preocupações no nosso trabalho, determinadas preocupações com a agenda. As preocupações fazem parte da vida. Qual é o erro? O erro é quando eu confio em mim mesmo. Eis o grande erro. Por isso que confie a mim as suas preocupações. Não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. Confie em mim. Porque quando a gente fica focado em nós, é por isso que a gente fica desassossegado, é por isso que a gente fica inquieto, porque você não é verdadeira segurança. Sempre confie a mim as suas preocupações e eu farei com que no tempo certo elas sejam sanadas. No tempo certo. É claro que se depender de nós, nós queríamos que tudo fosse resolvido assim, do dia para a noite. Mas existem problemas, existem dificuldades que não é do dia para a noite que se resolve. Entregue a Deus. E veja que Jesus fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã. E aí que está essa preocupação. Eu disse que até é lícito você se preocupar, mas você não pode confiar em si mesmo. E é lícito você se preocupar com as coisas de hoje. Cuidado com a preocupação excessiva com o amanhã. É claro que você se preocupa também com o amanhã. Como eu vou pagar essa conta? Como será amanhã no meu trabalho? Como será amanhã aqui e ali? Uma preocupação natural, ok, mas existe aquela preocupação excessiva, aonde eu me angustio, aonde eu não confio, aonde eu me desespero. Ora, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que havereis de comer, com o que havereis de vestir. A cada dia bastam suas preocupações. O discípulo responde: Senhor, ou melhor, Jesus ainda fala: faça o que lhe ordenar, o que eu lhe ordenar, e será bem recompensado por esta submissão. Nas preocupações, recorra a mim, entregue a mim e faça o que eu lhe ordenar. E o discípulo responde: Senhor, de boa vontade eu vos confio todas as minhas coisas, porque meus esforços particulares pouco valem.
Este é o reconhecimento que você deve fazer. Qual é o nosso problema? Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E é por isso que muitas vezes a gente quebra a cara. Porque a gente tem que resolver as coisas do jeito que Deus quer. E por isso que entregamos a Ele. Senhor, eu estou com um problema com o meu filho. Como o Senhor quer que eu resolva este problema? É o Senhor que vai me dizer. É o Senhor quem vai me orientar. Quando você quer resolver as coisas do seu jeito, muitas vezes você quebra a cara. Grande felicidade eu sentiria se fosse capaz de me ocupar dos acontecimentos, ou melhor, grande felicidade eu sentiria se fosse capaz de não me ocupar dos acontecimentos corriqueiros e me entregar sem reservas à vossa soberana vontade. Grande felicidade, grande paz eu sentiria se eu entregasse tudo para Ti, Senhor, e parasse de me preocupar excessivamente, e parasse de querer resolver as coisas do meu jeito. Olha, a vida com Jesus, ela é no detalhe. Eu preciso ser sincero para você. Eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou. Numa pequena decisão desse ano. Esse ano, nasceu a minha filha em março. E antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de uma semana. Jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto e mandei para minha esposa. Isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa, olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante uma semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre com vontade de voltar. E eu voltava. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei, comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus, Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus, Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz, porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando, oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim, oi, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu converso, falo, Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje. Parece que as velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo, Jesus, aconteceu algo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus, Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa, e eu não tenho para onde voltar, está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus, Jesus, eu sei que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus, eu sei, mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei, que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias Jesus respondeu tudo o que a gente precisava.
Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo, e aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida. E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não tô falando nem da árvore, eu tô falando na mesma posição. Jesus, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor. Porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz, olha, vai pelo caminho mais longe, o motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo, eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim, eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim, aham. Eu segui o telefone e falei para Paula, Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou, mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou te dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente. Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é, pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Guarda a opinião.
termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha. O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção, Deus deu o caminho e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção. E 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho. Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado, Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Não tem árvore, vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Amém. Talvez essa seja a sua hora de parar e refletir. A resposta que você precisa não está no barulho do mundo, mas talvez no silêncio de uma oração, entrega óbvia que nasce do coração. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim
e onde é que ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente. Quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dele. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida da gente. Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí, o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá e eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus. Essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos.
sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Primeiro princípio básico da fé. Fé é confiança. Fala comigo, fé é confiança. É por isso que a fé não pode ser sensorial. Os sentimentos são enganosos. O que você sente sobre Deus é volúvel. Sentimos que Deus é bom no dia bom. Sentimos que Deus talvez não seja tão bom no dia mau. Achamos que Deus é generoso quando as portas se escancaram. Começamos a questionar se talvez Deus não tenha nos abandonado quando algumas portas se fecham. Achamos que Deus é maravilhoso quando a notícia da gravidez chega. Alguns abandonaram a fé quando a notícia que o bebê não está mais vivo no ventre chegou na mesma casa. Quando a minha fé é sensorial, inimigos me cercando significa um abandono, inimigos fugindo significa cuidado. Mas quando a minha fé não está pautada naquilo que eu sinto, mas está pautado naquilo que eu creio, independente das circunstâncias ao meu redor, existe uma firme convicção. Eu sei quem Deus é e eu sei o que Ele pode. Alguém está comigo? Diga amém. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Porque sentimentos passam, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas o que você sabe sobre Deus é revelado na sua crise. O que sabemos, Malaquias, sobre Deus é revelado nos nossos desertos. Falamos que Deus é bom, falamos que Deus é fiel, falamos que Deus é um Deus de promessas, mas na nossa crise, aquilo que a gente fala sai de cena e aquilo que de fato a gente sabe assume o protagonismo. Eu lembro que em 2017, quando eu fui internado, no dia anterior eu estava orando por pessoas e muitas foram curadas. No dia seguinte eu estou sendo internado e para muitos não fazia sentido. Como alguém que prega a palavra da fé e está em nome de Jesus curando enfermos, agora está acometido por uma enfermidade. Você precisa ter uma firme convicção, senão no teu vale você duvida se de fato aquilo que Deus disse que vai acontecer é verdade. O salmista nos ensina algo poderoso. Ele diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. O salmista está dizendo: aonde eu ando é temporário, é transitório, mas quem está comigo, o caráter dele não muda, a vontade dele é a mesma. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, vamos, alguém comigo aqui, no céu já aconteceu. E é por isso que o princípio básico da fé é que fé é confiança. Você tem que confiar que Deus pediu para construir um barco quando nem chuva existe. Você tem que confiar que não é loucura Deus te pedir para pegar um cajado e tocar no mar e algo vai acontecer se você obedecer. Você precisa confiar que aquela fornalha aquecida muitas vezes mais não vai te ferir, ou que os leões que estão famintos na mesma cova em que você está sendo lançado não vão te devorar. Você tem que confiar que quando Ele diz vem, o seu pé vai tocar sobre as águas, mas entre a água e os seus pés existe uma palavra que construiu um caminho de milagre. Você tem que confiar que o pão vai descer do céu todos os dias, e é por isso que você não pode guardar o maná do dia para o outro, apodrece. Deus está dizendo: confie, em todos os dias eu acrescentarei. Alguém comigo aqui, diga amém. Como saber quem confia e quem não confia? Durante o deserto era fácil. Aqueles que não confiavam guardavam o maná para comer no dia seguinte, mas Deus estabeleceu uma característica: o maná, se fosse armazenado, apodrecia.
Então você caminhando pelas tendas, entre as famílias, naquela multidão do deserto, pelo cheiro de podre, você sabia, quem não confiava, existe comida azeda guardada aqui. Engraçado que a mesma dependência do povo em relação ao pão de Deus no deserto, a gente vê revelada na oração do Pai Nosso, na Nova Aliança. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é diário, porque a dependência é diária. O pão é diário, porque não existem celeiros suficientes para comportar o que você precisaria para as próximas etapas. A palavra de Deus disse: faça, creia, confie, eu vou pagar a conta. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Alguém recebe essa palavra? Então você não vai começar a segunda-feira fazendo um monte de boleto e falar: foi meu pastor que disse. Mas se Deus te disse, a palavra que Deus te deu carrega a provisão que você precisa. Você está comigo? Fé é confiar. Fé é se mover sem ter todas as respostas. Jó confiou, mas em algum momento ele questiona Deus. E Deus fala: Jó, e eu estou parafraseando aqui, é lícito, é bom você me perguntar, tá tudo bem, eu vou te responder, desde que você me diga aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra. Aonde você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o seu orgulho se desfaria em ondas e espuma. Deus está dizendo: eu sou o Criador de todas as coisas, e mesmo que eu tente explicar, você não vai conseguir compreender, porque é limitado o teu conhecimento hoje, mas um dia tudo vai fazer sentido. É por isso que para mim dos maiores desperdícios é ver pessoas discutindo sobre o se é pós, tribulação. Nenhum de nós sabe. Temos convicções sobre, mas não temos uma resposta final. Quando saberemos? Quando Jesus voltar. Então tem respostas que a gente não vai ter, tem dúvidas que não vão ser respondidas, mas existem firmes convicções que Deus nos deu, existem palavras que Ele nos liberou, existem princípios, caminhos, promessas. Então, ao invés da gente gastar tempo tentando compreender o que não está disponível para a gente, o entendimento, precisamos mergulhar naquilo que o Senhor já disponibilizou. O Senhor deixou princípios que a partir deles você vai viver uma fé extraordinária. Alguém comigo aqui diga: eu creio. Diga que a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Fé significa confiar. Fala comigo, Lagoinha, fala: fé significa confiança. É por isso que você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. A fé é a matéria-prima para recomeçar. A fé é a matéria-prima para começar a partir do nada. A fé é a matéria-prima que os heróis da fé utilizaram para vencer exércitos, conquistar terras, para enfrentar o poder da espada ou do fogo. Hebreus 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé. Se moveram em fé, romperam em fé. Eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa jornada vai ser conhecida como uma jornada de fé. Não vai dar para explicar o que você está vivendo se a palavra fé não tiver em vários momentos da tua biografia. Eu amo uma frase do Bill Johnson, eu já compartilhei ela algumas vezes. Ele diz que Deus está à procura de pessoas que não amam o mundo para que possa confiar o mundo a eles. Pessoas que não amam o mundo se movem por fé. Por quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que não é daqui que vem o meu socorro. Eu sei que os meus olhos naturais são enganosos, o meu coração é enganoso, mas a palavra que vem de Deus para mim, ela é verdade e vida. Eu sei que podem todas as coisas passar, mas as promessas que Ele me fez não passarão. Eu sei. Pastor, você se sente desanimado em alguns momentos? Em alguns momentos sim, eu sinto medo também, eu sinto cansaço. Mas isso é o que eu sinto, o sentimento passa. Eu posso estar exausto hoje, se eu dormir bem amanhã eu estou disposto. Eu posso estar me sentindo ferido pela atitude de alguém hoje, mas se eu brincar com os meus filhos amanhã, eu já esqueci. Agora, tem uma coisa que eu sei, independente daquilo que eu sinto. Eu sei
que Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que o meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu sei que podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu sei que os inimigos que vêm contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Eu sei que há uma cidade, e nessa cidade existe vida de Deus fluindo, e nesse lugar que não pode ser abalado, há uma morada sendo preparada para mim. Eu sei que todo sofrimento leve e momentâneo está gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Eu sei que homens carregam status e postos, mas naquele lugar, naquele dia, quando entrarmos na glória, não haverá diploma, não haverá coroa, não haverá glória humana comparada ao fato de sermos chamados filhos de Deus. Eu sei que é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu sei que é melhor depender do autor e consumador da minha fé do que depender de promessas de homens que falham ou de estratégias humanas que se frustram. Eu sei, porque sei que se Deus é por nós, nada nem ninguém pode contra nós. Eu sei, mas alguém sabe comigo que agindo Deus em nosso favor, nada nem ninguém impedirá o seu agir. Alguém comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou falar de novo, e é alguém ativado no Espírito Santo, algum carismático apaixonado, algum voluntário apaixonado vai celebrar isso. A palavra de Deus diz, 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus. Ou deixe o nome de alguém que você quer entregar nas mãos do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Lembre-se sempre, aqui você nunca está sozinho. Confie, entregue, descansa. Deus está contigo, hoje e sempre.